Qual é a mensagem mais importante da Bíblia? Será que é pregar que o reino de Deus foi estabelecido no céu em 1914? Foi isso que Jesus mandou pregar? Ou será que a mensagem principal da Bíblia é pregar sobre sábado ou sobre qualquer outro assunto? Na realidade, o assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Em Atos 4,12 diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a coisa mais importante para nós cristãos é falar sobre Jesus Cristo. Essa questão de 1914, de sábado e outros assuntos, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Veja o que falou o ex-membro do corpo governante Raymond Franz sobre estes assuntos. Falando com os discípulos, Jesus disse-lhes para ir ao redor do mundo e testemunhar sobre ele mesmo. Se você ler a Bíblia a partir do livro de Atos, o que você vai ver é que a pessoa de Jesus Cristo foi o elemento predominante. Toda a essência das boas novas é sobre Jesus Cristo. De sua vida, de dar sua vida como sacrifício de resgate. Mas a organização da Torre de Vigia coloca Jesus em um plano inferior. E é por isso que em 1931 o juiz Rutherford escolheu o nome de Testemunhas de Jeová. Coloca Jesus em segundo plano. Ele queria ser diferente de todas as outras religiões. E é claro, as outras religiões falam muito sobre Jesus Cristo. Então agora ele focou em Jeová, mas foi incapaz de reconhecer que Jesus é o reflexo de seu Pai. Jesus é o reflexo de Jeová. E que ele foi enviado à Terra para proclamar a mensagem de seu Pai para toda a humanidade. Lembro-me de um homem que tinha muitos anos como testemunho de Jeová e deixou de se associar com as testemunhas de Jeová. Sua filha saiu para falar com ele e ele começou a falar com ela a partir das Escrituras. Em um ponto, sua filha disse: "Pai, você percebe algo? Você sempre fala de Jesus, Jesus, Jesus." Ela disse: "Você acha que poderia ser demônios que afetam você?" Isso mostra como as pessoas podem ser doutrinadas, ter lavagem cerebral. Essa é a realidade. O fato de que podemos ver as coisas de forma diferente não é motivo para sermos divididos. Como Paulo disse, houve algumas questões importantes, não eram insignificantes ou apenas algumas questões de interpretações. Mas havia uma questão de tão suma importância para os judeus como o dia santo de sábado. Eles sentiam que a observância do sábado era essencial para ser um adorador de Deus. Mas Paulo disse que agora, como cristão, eles não deveriam ter que olhar mal para alguém que considera iguais todos os dias. Então ele disse que não deveríamos deixar essas questões maiores nos dividir. Por que deixar que as pequenas coisas se tornem grandes problemas? Espero que todos vão ler a Bíblia e tentem libertar sua mente de todas essas ideias e ensinamentos sectários. Deixem a Bíblia falar por si. Mas desejo-lhe tudo de bom e que Deus os abençoe. Salvação somente pela graça. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Efésios 2, 8, verso 9. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Romanos 11, verso 6. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Efésios 2, do 4 a 6. Por sermos todos pecadores, todos nascemos condenados à morte. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, fomos libertos da condenação e declarados justos, o que é graça ou benignidade totalmente merecida. Veja Romanos 3, 23 e 24 e 5, verso 17. A graça de Deus, ou a sua benignidade merecida, nos livra da condenação por meio de resgate, mediante o sangue de Jesus Cristo. Efésios 7 e 2, do 4 ao 7. Por meio desta benignidade merecida, Deus provê salvação para toda sorte de homens. Tito 2, verso 11. Algo que os profetas tinham mencionado. Veja 1 Pedro 1:10. O raciocínio e o argumento de Paulo, portanto, são sólidos. Ora, se é por graça, já não é mais devido a obras. Senão a benignidade merecida não se mostraria mais graça. Romanos 11, verso 6. A graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, é uma dádiva inestimável. E por meio da fé nesse sacrifício, é-nos concedida a vida eterna gratuitamente. Veja Romanos 6, 23 e João 3, verso 16. A indescritível dádiva gratuita de Deus evidentemente inclui toda a bondade e benevolência que Ele estende ao seu povo por meio de Jesus. Veja 2 Coríntios 9, verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5, do 15 ao 18. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. 1 Coríntios 16, 23. Portanto, a graça de Deus, resumindo, é um presente que Deus nos dá quando acreditamos em seu Filho Jesus Cristo e aceitamos Ele como nosso Salvador. Então Deus nos deu o presente da vida eterna pela fé em seu Filho Jesus Cristo. Todo aquele que tem fé em Jesus é justificado de seus pecados. Como o apóstolo disse, Deus, Ele nos amou quando nós ainda estávamos no pecado, éramos pecadores.
Então Deus mostrou seu amor por nós, enviando Jesus como dádiva, como graça, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. Então a graça de Deus é o presente que Ele nos deu através do sacrifício do seu Filho na cruz. Isto é de grande importância para toda a humanidade. Resumindo o que diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é a graça de Deus enviada para salvar todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima.